deixar com que grandes mudanças se acumulem para você ter que testar todas, né? Você vai fazendo as coisas incrementalmente, verifica como é que elas estão acontecendo, faz os testes unitários, faz o fluxo, realiza o fluxo ali manualmente mesmo, se for possível. Ao se deparar com algum bug, cara, eu sou muito associado ao front-end, então é DevTools, tem que saber conhecer, tem que saber que ele consegue depurar animações, ele consegue exibir o uso de memória, ele consegue exibir diferentes funções de printar na tela. Então, se você quer, por exemplo, printar um array de objetos, você não precisa necessariamente usar o console.log. Existem outros métodos de console que te ajudam nisso. Então, existe o console.table, por exemplo, que ajuda na visualização. É preciso realmente conhecer as ferramentas para utilizar elas a nosso favor. Então, eu acho que está muito nisso, de aplicar sempre a melhor ferramenta ao melhor cenário. E essas ferramentas, inclusive, existem várias para debug. Eu só digo que o Chrome só não é melhor porque quando eu aperto F5 ele recarrega a página, cara. Isso é muito chato. Sim. O Firefox, ele tem coisas muito legais também. Hoje em dia, ele já te explica por que uma regra CSS não está sendo aplicada, né? Então, você fica menos às cegas. Então, ele te fala que existe uma precedência de seletor que está maior. Ele te fala que existe o Z-index que não está sendo aplicado porque o pai tem um Z-index menor. Enfim, é muito interessante. Mas eu sei que o front-end é só um microcosmo, né, dessa discussão. Vocês com certeza conseguem contribuir com muitas coisas de back-end também. Isso que você fomentou, né, Jota, de mudanças incrementais, né, usar métodos ágeis é fundamental, mas a minha pergunta foi até em outro sentido, tipo, chegou o erro, tenho aqui uma história com um bug, tá com um problema, o problema já tá em produção. Qual é a metodologia para corrigir e ir atrás desse erro, sabe? Ah, tá. A gente pede pro editor tirar tudo, então, que eu falei. Não, mas acho importante manter, porque isso vai com certeza evitar que o número de erros seja menor. Sim, mas não vai evitar que aconteçam erros, né? Bugs vão subir para produção. Então o bug está lá em produção, como tratar, né? Então eu vou contar um pouquinho como que eu faço. Primeira coisa, né? Preparar, porque eu acho que um trabalho investigativo você tem que ter uma cadência. Então eu já crio um bloqueio na agenda para ninguém marcar uma reunião no horário que vai ter investigação. Eu acho que isso já faz parte do método técnico mesmo. E você vai ter suspeitas, né? Não, eu acho que esse lugar aqui podem ter problemas, esse lugar aqui podem ter problemas. A suspeita ela pode ser tanto em relação a parâmetros de entrada do seu código, falando de maneira genérica, né? Independente de front ou back-end ou outras coisas, quanto, eu acho que é esse cálculo, esse algoritmo que está com falha. E aí você espalha 200 mil breakpoints, pelo menos eu falando você, mas o que eu faço, né? E vou vendo e roda a execução. Tento simular o erro. Simulei o erro, beleza. Então, tem alguma variável que eu esperava estar de uma forma e está de outra? Então, eu começo a fazer esse trabalho, sabe? Então, vou verificar as variáveis chaves aqui, porque elas são que vão ter um impacto grande no resultado. Elas estão como esperado? Tem coisas fora do meu controle, coisas que, por exemplo, funcionam na minha máquina que em produção podem fugir, endpoints externos, dependências de banco de dados, dependência do sistema operacional, né? Uma dependência muito famosa do sistema operacional, por exemplo, quando eu pego a hora local. Será que o meu código está à prova de falhas de hora local, né, da máquina? E aí eu vou destrinchando, né? Então, pelo menos o meu método ele é bem seguir o caminho, né, vamos supor, uma API. Então, desde o controller até o banco de dados e pegando parte a parte ali e vendo se as coisas estão como elas deveriam estar. Eu acho que esse método é bem bacana. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é quando assim, você está totalmente perdido, você não sabe onde pode estar, mas você sabe que ele segue um fluxo assim, de tentar fazer meio que uma busca binária no código mesmo, para você encontrar onde que está. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que seguir, sei lá, 20 operações diferentes, 20 fluxos, coloco no meio de lá, no meio do código. Ele está como eu queria? Ele está, ok, eu sei que o erro está na metade de baixo. Não, chegou ali no meio e já está com problema, então o erro está na metade de cima. Aí eu vou fazer uma busca binária para poder identificar um pouco melhor onde que está esse problema, para você poder já achar melhor onde que você tem que concentrar seus esforços, né? Acho que tem também a questão dos logs de aplicação, né, cara? Acho que nem todo cenário de erro você vai ter algum log que vai te ajudar a chegar lá, mas se for um cenário que a sua aplicação está lançando uma exceção, por exemplo, ela já te dá aquele call stack ali, então já é um ponto de partida muito útil. Especialmente se você estiver usando ele em conjunto com as etapas de reprodução do problema, se estiver muito bem definido, né? A pessoa que reportou esse bug, que seja você mesmo, tiver deixado bem documentado quais são as etapas para reproduzir isso. Então, acho que os logs também é uma outra conversa que tem uma interseção legal, mas eles ajudam muito a você ter um ponto de partida para debugar. E configurar um log bem feito é uma coisa que ninguém quer fazer, né? De gastar o tempo fazendo. Mas quando você precisa e tem aquele log lá, você agradece e você quase faz uma oferenda para a pessoa que configurou aquele log.
É, porque dá muito trabalho, né? Quando você vê que não tem o log, aí você vai gastar tempo para subir uma versão em produção com log para depois investigar, né? Eu acabei de passar por uma situação que nosso log estava assim, logando erro, mas não estava retornando alguns dados completos, então eu tive que ter todo um trabalho antes de investigar exatamente como que era o erro para poder atuar. Aí eu já fiz uma alteração aí para deixar esse log mais completo, para ser mais fácil de identificar mesmo onde que a gente vai na hora de debugar. Quem nunca teve que falar parar de negócio? Não, a gente vai subir uma versão. Aí a pessoa já fica toda feliz. Ah, vocês consertaram o erro? Não, é uma versão que vai ajudar a gente a identificar o problema. Então, né, algo que um cenário, quando esse cenário está muito comum, quer dizer que a política de criação de logs está um pouco falha. Um caso muito interessante que eu já tive debugando código, tinha acabado de entrar na empresa que estava desenvolvendo esse sistema, um sistema muito grande, né? O clássico sistema legado. E comecei no suporte, né? Acho que o Luiz comentou, já trabalhei no suporte. Eu gosto muito de trabalhar quando é a primeira vez que eu estou no sistema corrigindo bugs, porque eu acho que é a melhor forma de você aprender, né? E era um texto de código gigantesco, era tipo assim, virtualmente impossível de eu entender tudo aquilo em uma semana, por exemplo. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei assim, o erro tá nessa função, porque tinha fotos indícios que era uma função só. Eu entendi só aquela função. Eu não entendia nada que estava antes dela, não entendia nada que estava depois dela. E consegui consertar o erro. Então, consertei o erro na ignorância, né? Inclusive, é algo perigoso, a gente não recomenda, é super importante entender a regra de negócio. E eu lembro que as pessoas me questionaram muito, não, você corrigiu o erro, mas como assim? Você já leu o código todo? Então, o que eu tirei de aprendizado, né, desse caso? Às vezes, é importante você focar onde o problema está, sabe? Tipo, é lógico que existem bugs que estão relacionados com consequências, service chamando service, né? É uma convergência de fatores que gera aquele erro, mas às vezes o erro é simplesmente porque, sei lá, estava arredondando uma casa decimal que não deveria. Então, é melhor você focar primeiro no problema do que depois exigir o seu radar para outras coisas, né? É realmente difícil de fazer, cara. Eu tenho muita mania de querer ter um entendimento do todo, assim, né? Mas eu acho que especialmente quando o código, o nome das classes, o nome dos métodos é bem sugestivo quanto a qual é a responsabilidade daquela classe, né? Até entender e até identificar o problema pode, pelo nome do método, às vezes, falar o problema pode estar aqui, deixa eu debugar esse método. Então, mais um ponto aí de onde a qualidade do código foi construído vai te ajudar também a identificar os problemas mais rápido. Eu lembrei de um caso também que a gente tinha uma aplicação legado mesmo, bem antiga e gigantesca, e estava com erro em produção e não estava funcionando, o cliente reclamando que a aplicação estava funcionando, a gente precisava tentar identificar o que era para poder corrigir com impacto. E a gente testava localmente, não dava o erro. A gente tinha um ambiente de desenvolvimento lá para poder testar também, não dava. Ambiente de homologação, não dava o erro. Só em produção que acontecia. E assim, a gente gastou muito tempo tentando entender, debugando, passando linha a linha, entendendo tudo que estava acontecendo lá. E no final das contas, o erro estava porque a gente tinha lá em produção, nesse sistema, veio uma função que tinha um try-catch vazio no catch. E aí por isso ela não pegava e não logava essa exceção, e a configuração de uma tabela em produção estava diferente porque alguém acessou o banco de produção, alterou uma coluna lá, removeu uma coluna que antes tinha, a pessoa apagou essa coluna, então não estava mais lá, por algum teste, alguma coisa que a pessoa fez, a gente não conseguiu identificar de onde isso aconteceu, mas isso fez o sistema parar de funcionar e esse try-catch impediu a gente de detectar. Então, assim, até a gente conseguir descobrir onde que estava isso, foi uma saga de poder achar todos os erros, todos os try-catches, conseguir imprimir onde que estava isso, conseguir melhorar o log, subir esse log para produção, até a gente conseguir achar esse output do log em produção para identificar que a tabela estava errada lá. Porque, assim, muitas tabelas e sem nenhum indício de onde ficava o erro antes. Catch sem nada dentro é até trollada, né? Acho que até ferramentas de análise estática de código dizem que isso aí é um code smell, né? Se rodar um sonar na aplicação, muito provavelmente tiver um catch sem nenhum log dentro, isso vai acusar alguma coisa. Então, não é nada, não é nem de perto uma boa prática. Inclusive, uma das ações que a gente fez foi justamente essa. A gente colocou o sonar na aplicação, a gente melhorou os logs, buscou todos os catches vazios e tentou depois, pouco a pouco, aí só onde a gente achava erro, começar a introduzir teste para poder pegar esses problemas assim, sabe? Não falando exatamente sobre dar erro, mas eu já usei as técnicas de depuração também, eu uso muito o Visual Code e o Visual Studio, para poder entender mesmo as regras de negócio do meu projeto, porque
nesse projeto que eu tô agora, assim que eu entrei, ele já era um projeto muito complexo, uma calculadora com muita fórmula, muitas camadas, e assim, pegando e olhando o código só, muito difícil de entender. Então, uma tática que eu apliquei logo assim no começo foi de pegar os testes integrados que a gente já tinha e ir depurando cada um deles na base do F11 mesmo, para poder entender por onde que cada coisa passava, como que cada cálculo era feito. E isso acabou me ajudando muito para poder entender as regras de negócio do projeto mesmo. Aí, assim, não era exatamente eu estava procurando erro, mas eu estava procurando ter entendimento que, se não tivesse essa técnica, se eu não conseguisse depurar, talvez teria sido bem mais difícil para mim. Você me lembrou de uma situação que me incomoda, assim, com alguma frequência, especialmente agora que eu estou começando a trabalhar um pouquinho com o Node também, que é quando você está usando algum módulo, alguma biblioteca, né? Algum módulo externo que não faz parte do seu código, né? Então, configurar sua ferramenta de debug para entender que quando você aperta um F11 num método de uma biblioteca, você não quer ver todo aquele JavaScript mimificado lá de dentro, é um negócio que eu ainda apanho um pouquinho. Então, você não fica sem saber quantas vezes você pode dar um step out sem perder, né, o seu contexto ali de depuração. Você acaba passando do ponto que você queria enxergar e você fala, putz, tem que fazer tudo de novo. Direto eu ia parar dentro de uns middle estranhos assim também, eu não sabia como é que eu tinha de parar lá. Mas aí, mexendo mesmo, eu acabei aprendendo como é que passava. Uma coisa que a gente não comentou, mudando um pouquinho de assunto, é que enquanto a gente está debugando, né, enquanto a gente está testando, o comportamento do sistema ele pode agir diferente sem o teste, né? Porque essas ferramentas de teste, elas podem alterar a forma com que o sistema está se comportando. Estava até conversando com o Luiz antes de a gente gravar o podcast, que é uma analogia até ao princípio de certeza do elétron, né? A caixa de Schrödinger, seja lá como pronuncia, que eu nunca falo certo, né? O gato. Porque, às vezes, o simples fato de você estar debugando, você já vai estar impactando no resultado final. E aí volta na questão da importância da telemetria, né? Porque a telemetria, né, os logs e insights, etc., os APMs da vida, eles são menos invasivos do que um debug. Então, existem erros que vai ser fundamental ter a telemetria para conseguir identificar e, na sequência, corrigir. Muita gente já deve ter passado por uma situação que você vai debugar um método que chama get qualquer coisa, get x. Aí lá dentro do get x ele altera o valor de um tanto de variável, instancia um tanto de coisa, grava coisa em banco. Então, assim, muitas vezes você dá um F10 ali achando que... Ou então inspeciona, né, aquele método ali. Inspeciona, isso aqui é só um getter, vai só me retornar algum valor de algum lugar. E aí você acaba mudando o estado da sua aplicação completamente. E você já perdeu a sua oportunidade de descobrir aquele problema ali. Exatamente. Estamos aqui com o nosso tempo, infelizmente, chegando ao fim. Mais uma vez um assunto que a gente poderia ficar horas falando, né? Vamos para as considerações finais aí. Vamos começar do Gabriel aí. Gabriel, quais são as suas considerações finais acerca da arte de debugar? Pegando bastante o que a gente conversou aqui, eu acho que o importante é a gente tentar sempre fazer um código limpo, entender o que cada etapa do código está fazendo e, principalmente, pelo que a gente viu, conseguir identificar de onde estão as coisas. Então, assim, investir bastante nos logs mesmo e usar as ferramentas que já estão aí para ajudar a gente nisso. Não ficar tentando inventar muito o que fazer, não. Pegar mais as coisas que já são, como o Jota falou um pouquinho, pegar justamente as coisas que já são feitas para isso. Qual que é a ferramenta específica para cada coisa que você precisa. Eu acho, assim, fundamental realmente você ter o entendimento de tudo que o seu código está fazendo, porque, assim, debugar é uma mão na roda. Conseguir pôr um breakpoint no lugar que você quer é uma mão na roda, mas para isso você precisa entender o que você está fazendo, senão acaba ficando meio que confuso a cadência do código mesmo. Então, importante entender e aplicar as ferramentas. E acho que é prática também, né? Mesmo quem já está super acostumado com os conceitos por trás de debugar, toda vez que troca de stack, precisa desenvolver numa ferramenta nova, é um tanto de conceito novo ali, a sua ferramenta muda, mas é com a prática mesmo que você vai entendendo, você vai pegando os atalhos, né? Aprendendo dos atalhos e acho que cada dia tendo mais facilidade, né, de encontrar os problemas aí, independente do seu contexto de negócio. Eu só queria encerrar dizendo que debugar é bom demais. Você passa raiva, você chora, você ri, você acha que nada tá fazendo sentido, aí depois você descobre que fazia sentido sim, que você que tava sendo burro, ou você descobre bibliotecas mal feitas, você descobre bibliotecas bem feitas, você vê
problemas de linguagem, aí depois descobre que o problema não era na linguagem, você que estava usando ela errado. Às vezes o problema era da linguagem mesmo. Então debugar tem alegria, tem tristeza, é muito bom, emoções à flor da pele. Como eu disse no início, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo do desenvolvimento. E é algo fundamental, né? Sim. Vou dar o braço a torcer, que eu acho que dá pra programar assim sem debugar, mas não dá pra programar bem sem debugar, no final das contas. Fazer uma analogia aqui, se o seu código é aquele seu brinquedo, né? Eu acho que debugar é